Amados, Mateus 4, versículo 1 a 11, Evangelho de Mateus 4, 1 a 11, peço paciência de todos, a mensagem não vai ser longa, mas é importante, tema relevante. Vamos falar sobre tentação. Quem não é tentado? Amém, querido? Diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Amém. Que o Senhor abençoe a ministração da sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Fiquem à vontade, queridos. Amém. Queridos, momentos antes de Jesus ser tentado aí pelo diabo, como vimos no texto, ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, capítulo antes, finalzinho do capítulo 3. Esse foi um momento glorioso. A Bíblia diz que os céus se abriram, o Espírito Santo desceu e o Pai falou. Ou seja, antes de ser levado para o deserto, Jesus entrou aí nas águas do batismo, antes de ser levado para o deserto. Antes de ouvir a voz do tentador lá no deserto, ele ouviu a voz do Pai dizendo para ele, no capítulo 3, versículo 17, este é meu Filho amado, em quem me agrado, ou em quem me aprazo. Portanto, Jesus, ele vai assim, tipo, repentinamente, do sorriso do Pai, aprovador do Pai, para as ciladas do maligno. Não teve assim, interrupção, foi direto, saiu do batismo, ouviu a voz do Pai e foi direto para o deserto, para o monte da tentação. Ele sai da água do batismo para o fogo da tentação. Ele sai de um momento glorioso para um momento nebuloso, negro, terrível, de tentação, de estar frente a frente com seu arqui-inimigo. Ele sai do céu para o inferno, por assim dizer. Depois de mirar o rosto de Deus, Jesus precisou ver o semblante maligno do diabo. E o mais interessante é que não houve nenhum intervalo entre essa glória do batismo e a dureza da tentação. Na versão NVT diz assim: em seguida. Depois do batismo, em seguida já começa o capítulo 4. Ou seja, houve uma sequência de fatos que o levaram à tentação. Então, consagração e provação foram os dois elementos que inauguraram o ministério do Senhor Jesus. Sendo assim, mesmo Jesus, sendo o Filho eterno de Deus, ele precisou, foi necessário ir ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, tentação é o quinhão nosso de cada dia. Se Jesus foi tentado, e em todas as coisas, mas não pecou, nós também somos tentados. E, infelizmente, nem tudo somos tentados como Jesus foi, mas, infelizmente, muitas vezes deixamos a desejar. Portanto, o mesmo acontece conosco. Cada um de nós, individualmente, grandes bênçãos, normalmente, são seguidos de grandes provações. Muitas vitórias são seguidas de grandes provas. E isso é um fato. O fato de sermos filhos de Deus não nos isenta das provas, das lutas, das tribulações. Jesus era o Filho único e foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Nós não somos melhores do que Jesus. Enfrentamos isso no dia a dia. Então, essa é a realidade. A vida cristã não é uma redoma de vidros,
uma apólice de seguros contra as intempéries da vida. Não. Às vezes terminamos de fazer a nossa devocional, terminamos de orar, de jejuar, e logo em seguida já enfrentamos as seduções deste mundo. Muitas e muitas vezes, tempos de alegria são seguidos por períodos de tentação. Não tem como escapar disso. Amém? Tempos de consagração são seguidos por períodos de tribulação e tentação. Às vezes a pessoa faz um propósito, como vamos entrar amanhã, e eu peço que você não fure com esse propósito. Entramos num propósito de jejum, consagração, né? E imediatamente somos lançados no fogo. A fome, ela vem como nunca antes, né? Coisas que às vezes você deixa de comer porque não tem vontade. Quando você faz um propósito, aquele pedaço de pão vira como se fosse um pedaço de ouro, né? Uma coisa muito preciosa. Então a tentação virá. Portanto, é quando recebemos as maiores riquezas dos céus que Satanás, o diabo, que não é uma figura lendária, não é um mito, ele vai se esforçar para nos derrotar, para nos frear, para fazer com que nós não venhamos ir até o fim no nosso propósito, de interceder, não por nós, mas pelo outro, porque quando nos preocupamos com o outro, Deus cuida de nós, amém? Quando nós nos colocamos na brecha pela vida dos outros, Deus levanta outros para se colocar na brecha em favor da nossa vida. E não só pela vida do seu Ari, como nós temos falado, mas pela Dani, pela irmã Sônia. Quantas pessoas, queridos? Faço muitas visitas e cada casa que você vai é um drama. Isso é o quê? É viver. Viver é isso. É ter problema. Cada um tem os seus. Cada um tem. Você vai de casa em casa, você encontra os mais diversos problemas. Mas para a glória de Deus, muitos, né, em meio aos problemas, se fortalecem mais ainda na presença de Deus. Não deixa o barco afundar. E mais, queridos, quem nos leva ao deserto para sermos tentados não é o diabo. Quem nos leva ao deserto para sermos tentados não é o diabo, mas diz o texto que é o Espírito Santo. Com qual objetivo? Nos provar, aperfeiçoar e nos capacitar para novos desafios. Novos desafios. É o desafio nosso de cada dia. É como prova, né? Você vai fazendo as provas, ou como jogos de videogame. Quanto mais você vai chegando no final, mais difícil vai ficando. Cada fase vai apertando. Mas nós vamos vencendo em nome de Jesus. Então o mesmo Espírito Santo que havia descido sobre Jesus lá em forma de pomba, agora o leva ao deserto para ser tentado pelo diabo. Repito então, épocas de provação vêm da parte do Senhor, a fim de que sejamos fortalecidos e ajudados. É no momento da prova que nós vemos os milagres, né? Às vezes não um milagre externo, mas um milagre no nosso coração. Nos faz ser perseverantes. Isso porque a consagração não nos livra da tentação, mas nos capacita a resistir à tentação. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais fortes estaremos para resistir às tentações do maligno, do mundo, da carne e assim por diante. Então o texto diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, o quê? Para ser tentado pelo diabo. Ou seja, Jesus venceu a tentação porque estava em consagração. Queridos, 40 dias de jejum e oração. Não é 40 horas, né? 40 dias. E é interessante quando se estuda essa área de jejum e oração, atualmente, né? Todos são unânimes, os médicos dessa área, eles testificam que um homem saudável consegue ficar 40 dias sem comer. Nada, só bebendo água. O pastor Luciano Subirá, se eu não me engano, ele já está no 4º propósito de 40 dias de jejum e oração. E como Deus usa aquele homem, né? É uma benção. Mas ele é acompanhado por médicos, tá, queridos? Não entra nessa loucura, a pessoa não consegue jejuar 3 horas, vai querer jejuar 40 dias, vai morrer. Morre. Um amigo meu, né, ele era bem fortinho, cismou de fazer jejum de legumes e verduras. Acostumado a comer um prato, né, daquele bem, quase morreu, queridos. Quase morreu, foi internado, né, foi um milagre. Por quê? Tem que ir aos poucos.
Por isso que eu falo, não está acostumado a jejuar? Vai aos poucos. É um café da manhã, depois o almoço. Se tem problema de saúde, tem diabetes, não faça. Tem limite. Se eu não me engano, é de 3 em 3 horas, a pessoa tem que estar se alimentando. Então, todo cuidado é pouco. Então, Jesus venceu a tentação porque estava em consagração. Ele venceu esse lado do diabo porque estava em jejum e oração. Então, se você vai entrar nesse propósito, a partir de amanhã, em orar para o outro, saiba que você vai se fortalecer mais ainda para poder lidar com as suas tentações diárias. Amém. As nossas. Quando eu falo suas, são as minhas também. Porque eu sou tentado como qualquer um. Todos somos tentados. Tiago chega a dizer que cada um é tentado pela sua própria concupiscência, pelos seus próprios desejos. E Tiago nem bota o diabo na história. Fala do desejo pessoal, individual, o coração, as vontades. Eu até já citei isso aqui, interessante, né? Que o pastor Josué Gonçalves disse que estava jantando com um amigo, bem idoso, 95 anos de idade. E naquele restaurante, ele e aquele idoso conversando, entrou 3 piriguetes, né, no restaurante, com tamanco alto, rebolando, com saia curta, chamando a atenção de todo mundo. Aí esse idoso virou para o pastor Josué Gonçalves e falou assim: irmão, esse é a nossa tentação de cada dia. Aí o pastor Josué Gonçalves falou: meu Deus, esse homem está virando a curva da eternidade, quase morrendo e ainda está sendo tentado. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Mostrando a realidade do ser humano. Cada um é tentado em uma área. Então, Jesus venceu o quê? As astutas ciladas do diabo, porque estava em consagração. Quem não vigia, quem não ora, não consegue resistir. Sabe por quê? Porque a oração não afugenta o diabo. A oração não afugenta o diabo, mas fortalece você. Fortalece eu, nos fortalece para resistirmos às tentações do diabo. E mais, quando as coisas vão mal, ou sofremos alguma severa tentação ou provação, é muito fácil pensar que estamos fora da vontade de Deus. Estamos fora, longe, né, da vontade. Mas quando Jesus foi tentado, aqui nesse contexto, ele estava no centro da vontade de Deus para a sua vida, fazendo aquilo que ele veio para fazer: salvar e buscar aquele que havia se perdido. Detalhe ainda, ele não procurou a tentação, mas foi levado ao deserto para ser tentado pelo tentador. O interessante, repito, é que o mesmo Espírito Santo que pousou sobre Jesus em forma de pomba, o mesmo Espírito Santo agora o leva ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tem alguns detalhes a mais para serem observados ainda. Primeiro, a tentação de Jesus não procedia de Deus, porque Deus ninguém tenta. Amém? Tiago vai dizer: Deus não é tentado pelo mal, Deus não tenta a ninguém. Segundo, a tentação não vinha de dentro de Jesus, porque ele não tinha uma natureza pecaminosa como a nossa. É o nosso interior. Cada um é tentado, de Tiago, né, pela sua própria cobiça, seus próprios desejos. Mas Jesus não tinha tentação interna. O tentador era externo. Por quê? Porque, em terceiro, a tentação vinha de um ser externo, chamado na Bíblia de quê? De diabo. Diabo. Querido, o diabo não é uma lenda. O diabo não é um mito ou uma energia negativa. Não é. Ele tentou Eva lá no jardim, lembra? O diabo oprimiu a Jó de forma terrível. Jó, o homem mais rico do Oriente, 10 filhos, uma saúde de ferro, da noite para o dia, perdeu tudo, perdeu toda a riqueza. Vamos dizer que ele seria hoje um Elon Musk, né, do Oriente, o homem mais rico. Elon Musk é o mais rico do mundo, com mais de 400 bilhões de dólares. Eu lembro que eu preguei uma mensagem aqui, acho que foi lá em Laranjal, uns 4 anos atrás. Eu estava vendo um esboço aqui antigo. O homem mais rico da época que eu preguei era Bill Gates, com 40 bilhões. Agora o Elon Musk já tem 400 bilhões. Bem, isso há uns 3 meses atrás. Bobear já está com 600 bilhões. Assim era Jó. Mas Deus permitiu, e tem coisas, queridos, que nós não temos como dar uma explicação por que as coisas acontecem assim. Porque o mal atinge uns
e às vezes não outros? Por que uma criança às vezes nasce com uma doença degenerativa, né, e morre? Outras crianças crescem e às vezes falecem. Tive um amigo, conhecido, amigo, chegado, que perdeu um filho, né, na gestação com 9 meses. Depois, com um filhinho de 4 anos. Então por quê? São porquês que você não tem como dar uma explicação. E Jó também. Sabemos ali que o enredo foi o diabo que mexeu com a permissão de Deus. Mas Jó, até o final do livro, ele não ficou sabendo desse drama, não vou dizer duelo, porque Deus não está em um duelo com o diabo. Ele é o Todo-Poderoso. O próprio diabo falou para Deus: olha, o Senhor está cercando Jó. Então, tira só um pouco a proteção para ver. E Deus só tirou. E a tentação de Jó, a situação de Jó provou que o homem pode servir a Deus, mesmo sendo sem dinheiro e sem saúde. Jó foi até o final. E ele chegou a declarar: ainda que Deus me mate, ainda assim eu continuarei crendo nele. Então não tente encontrar resposta para o sofrimento, para a dor. Porque não há resposta, queridos. Há situações que Deus intervém. Hoje mesmo, vendo com o Biano o filme, houve um milagre. Inexplicável, filho. Eu aconselho você a ver. Inexplicável. Está na Netflix. Muito bom. Uma mensagem bíblica, cristã. Houve uma cura. Houve um milagre. Pô, já estraguei o filme, né? Deu spoiler. Mas o próprio nome já deu. Inexplicável, né? Mas e aquelas situações em que Deus não intervém? Mesmo quando todos oram, jejuam, se consagram, quando há vitória, se torna filme, né? Dá ibope. Deus intervém. E quando não há? Quando nós oramos, e em vez de melhorar, a situação piora. Como explicar? Qual a resposta? Não há resposta. As mentes mais brilhantes do mundo tentaram responder. Uns foram para o ateísmo. Falaram: todas as coisas acontecem assim mesmo. Né? Como já dizia o pastor Alan Brizotti, pastor que eu gosto muito, ele disse que a vida é como você estivesse andando na rua e estivesse passando muitos tijolos por cima da tua cabeça. De vez em quando um te acerta. De vez em quando nós levamos umas pancadas na cabeça. Isso é viver. Então o diabo não é um mito, uma energia, né? Uma lenda. Ele tentou Eva no jardim, ele oprimiu Jó, enganou Davi, tentou acabar com a vida de Pedro. O diabo pediu a Jesus para cirandar Pedro, né? E Jesus intercedeu por Pedro, mas destruiu a vida de Judas, o próprio diabo. A Bíblia diz: por quê? Por que isso? Por que Jesus intercedeu só por Pedro e não por Judas? Não, intercedeu também, só que é um livre-arbítrio, há escolhas. Pedro se arrependeu, Judas preferiu tirar a própria vida, dar cabo de si, e ele foi destruído pelo diabo. Então, queridos, não existe inimigo pior do que aquele que nunca pode ser visto. Não existe inimigo pior do que aquele que nunca pode ser visto. Eu nunca vi o diabo, nem quero ver. E nunca morre. Pelo menos a nível humano. Porque um dia nem vai deixar de existir. Porque o inferno é eterno e ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, juntamente com aqueles que não têm o nome escrito no livro da Bíblia, livro da vida. Então, queridos, a Bíblia apresenta o diabo como um anjo caído, um ser maligno, perverso, assassino, ladrão e mentiroso. Se você não gosta de ouvir o nome diabo, demônio, essas coisas, então você nem lê a Bíblia, porque você vai se deparar com isso, principalmente no Novo Testamento. Constantemente você vai ouvir esse nome. Ai, cruz credo, não quero isso não. Tem gente que faz até sinal da cruz. Irmão, maior o que está conosco, amém? Maior o Espírito Santo. Você não tem que temer ao diabo, você tem que temer a Deus. Então, a Bíblia descreve o diabo como a antiga serpente, o dragão, o leão que ruge, o destruidor, o Deus deste século, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Esse ser maligno age sem trégua, procurando por todos os meios atingir todas as pessoas, em todos os lugares e em todos os tempos. Porém, o seu grande alvo é perseguir o amado Filho de Deus,
e a sua noiva, a igreja, você e eu. O diabo não desistiu de você, mas o Espírito Santo também não. Jesus não. Então pegue a Jesus, porque você estando com Jesus, o diabo vai passar longe. Pode te tentar? Sim, vai tentar, porque não é só o diabo, tem também o mundo com as suas seduções, e tem a nossa própria natureza humana, mas temos que resistir. Portanto, amados, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, porque o deserto da prova seria transformado no campo de vitória. Ou seja, Jesus foi levado ao terreno do inimigo para derrotar o inimigo. Concluindo, falei que a mensagem seria breve. Eu vou pregar sobre isso aqui mais uma vez, talvez na quinta-feira, se Deus quiser, se não tiver pregador. Romanos 5, 12 a 21, faz aí um contraste interessante entre Adão e Jesus. Porque estamos falando de Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, não é isso? E há um contraste. Quando Romanos vai falar, o apóstolo Paulo vai falar, no final do verso 14, chega a dizer que Adão era um tipo de Jesus, mas um tipo ao contrário, não um tipo num sentido semelhante, com algumas características, como por exemplo José foi um tipo de Jesus, mas tinha características interessantes sobre Jesus. Ele foi vendido por 30 moedas, foi odiado pelos irmãos, e tem outros detalhes a mais na vida de José que se aplica a Jesus. Mas no caso aqui de Adão, era um tipo ao contrário. Por exemplo, Adão foi tentado no Éden, no jardim, no paraíso. Mas Jesus foi tentado aonde? No deserto. Adão podia comer todos os frutos do jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Jesus estava em jejum. Quantos dias? 40 dias, sem comer, provavelmente tomando água. Adão tinha aí a companhia de sua esposa, Eva. Jesus estava sozinho. A serpente foi até Adão e Eva, estando estes com o estômago cheio, mas foi até Adão, até o novo Adão, estando ele com uma fome extrema. No momento da sua maior necessidade, quando sentiu a maior fome, é que o diabo se apresentou. Não foi no primeiro dia, no segundo, no 10º, no 20º, mas no 40º. Então é nas maiores necessidades que o diabo vai estar nos tentando. É na hora de maior necessidade, seja na área sexual, seja na área financeira. Quantas pessoas, na hora do desespero, tem pouco e acaba pegando o pouco que tem e apostando em jogos. O desespero, para poder sair do sufoco, e acaba se enrolando, se afundando, ou então pegando dinheiro com a agiota, ou outras coisas mais. É na hora da maior necessidade, tua e minha, que o diabo vai se apresentar para nos tentar. Adão perdeu a batalha e mergulhou a humanidade toda no pecado e na morte, queridos. Mas Jesus venceu aquela batalha e continuou derrotando Satanás em outras batalhas, culminando com a sua vitória final na cruz do Calvário por mim e por você. Colossenses 2,15 diz que Jesus, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E na próxima mensagem nós vamos falar sobre os níveis de tentação que Jesus enfrentou no deserto. E vamos fazer aplicações pertinentes para a tua vida, para a minha vida, em nome de Jesus. Amados, vamos continuar perseverando em servir, seguir ao Senhor. Perseverar em congregar, perseverar em interceder, em jejuar, em orar, em meditar nas Escrituras, fechar todas as brechas. Faça isso, queridos, pelo bem da sua família, pelo bem da sua alma, pelo bem da igreja, pelo bem da sua nação. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te louvamos, Senhor, por tudo, por esse texto, pela tua palavra, de um modo geral, que é tão rica, Senhor. É um conteúdo tão prático para o nosso dia a dia. Precisamos, Senhor, dia após dia, aprender mais de ti, Senhor. Que o Senhor venha se revelar para cada um aqui. Que possamos, Senhor, estar nos debruçando sobre essa palavra e enfrentando o diabo, Senhor, não com blá blá blá, mas como está escrito, como o Senhor resistiu o diabo no deserto, como veremos, Senhor, na próxima mensagem.
Foi o está escrito que fez com que o diabo colocasse o rabinho entre as pernas e fugisse e saísse da presença do Senhor. E é a palavra na nossa boca, Senhor, também está escrito, o conhecimento da Tua palavra que faz com que o diabo seja repreendido, Senhor. Então ajuda-nos, Senhor, a priorizarmos aquilo que é prioridade. Toma a vida de cada um aqui em Tuas mãos, as crianças também, que cada um aqui possa ter esse compromisso, Senhor, diante de Ti, de estar buscando no livro a revelação, o conhecimento, o ensino para o dia a dia. Coloca em cada coração aqui, te peço, Senhor, fome e sede por Ti. O Senhor é poderoso para fazer isso, para transformar, Senhor, para tirar a nossa preguiça espiritual. Eu sei que nós temos atitudes a tomar, mas pedimos a Tua intervenção até nas nossas vontades, Senhor. Ajuda-nos a reagir, ajuda-nos, Senhor, a sermos ajudados, Senhor. Socorre-nos em nossas fraquezas, cura-nos, Senhor, tanto no corpo como na alma, no nosso psique, Senhor. Dá-nos, Senhor, sanidade mental, saúde mental, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Eu te peço nessa noite, em nome do Teu Filho Jesus.